Saúdo a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Irmãos, no ano de 2010, nós iniciamos esse ministério e nós saímos de uma denominação que já completava 100 anos de existência e eles estavam cantando no inário número 4. Então, teve o 1, o 2, o 3 e o 4. E na época, irmãos, nós saímos, começamos a usar o inário 4 também, porque não tinha outra, porque toda a vida nossa foi dentro daquela instituição, então não tinha, podia ter pego a harpa para cantar, podia pego o cantor cristão, enfim, só que a nossa cabeça, o nosso costume era aquele, e a irmandade que estava com a gente também era de lá, então não tinha como fazer diferente. Então, nós tínhamos bastante inário, os irmãos que estavam com a gente compraram bastante inário, então ficamos abastecidos. Porém, quando foi em 2011, os irmãos daquela denominação mencionaram que ia trocar o inário, ia fazer um inário novo, então não ia mais usar aquele inário. Nesse momento, irmão, nós já estávamos preparando o nosso inário. O que era a preparação do nosso inário? Porque todas as músicas que tem no inário, a música, a melodia, não é daquela instituição, é universal. Eles usaram de outras igrejas também, das igrejas tradicionais. Algum outro era da igreja. Então, o que nós fizemos? Para nós podermos ter o nosso inário, com aquelas mesmas músicas, e para ter o nosso inário, nós tínhamos que mudar 260 poesias, para poder registrar o inário no nosso nome. Então, nós pegamos o inário 4 e mudamos 280 hinos, trocamos a poesia. A música ficou a mesma, porque não é deles também. Ninguém tem domínio sobre essa música, tinha domínio sobre a letra. Tanto é que teve uma outra igreja no Paraná que continuou usando o inário 4, imprimiram o inário 4 na íntegra, eles foram processados e perderam a ação. Foi processado pela congregação cristã no Brasil. Então eles perderam. E nós trabalhamos, irmãos, com muito afinco. Fizemos primeiro o inário de canto, mudamos 280 poesias, imprimimos assim provisoriamente, e depois passamos a fazer o inário de música. Fizemos o inário de música em Dó maior, fizemos em Si bemol e Mi bemol, e fizemos também o da organista, onde tem todo o dedilhado, e o para os violinos, onde tem as arcadas também. Só, irmãos, que na época nós não tínhamos quem fizesse isso. Eu lembro que eu fui na faculdade de Tatuí, que lá é o capital da música, né? E chegou lá, me indicaram uma pessoa, a pessoa falou, não, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, que senão pode dar problema para mim. Então, os irmãos veem que é a dificuldade que nós encontramos. Mas, irmãos, nós compramos, pesquisamos, compramos um programa para fazer o inário de música, mas mesmo assim não tinha quem fizesse. Na época, irmãos, tinham uns jovens que estavam com a gente. Um deles tinha 14 anos de idade, tinha mais uns 2, 3 que ajudou também, e nós compramos o programa e pagamos para eles estudarem o programa para começar a fazer o inário. E assim foi feito. Irmãos, demorou mais ou menos 1 ano e meio, nós tínhamos todo o inário prontinho na nossa mão, com 450 hinos, inário para todos os músicos e para as organistas também. E teve um momento que teve algumas como é que é? Não, pessoas que saíram do nosso dissensões. Dissidentes, isso. Fugiu a palavra, dissidentes. E na época eles não tinham inário para abrir a igreja deles. E eles perguntaram para a gente se podia usar o nosso. Claro que pode, irmão. Porque isso aqui é que nem pão. Quem faz pão não tem que negar para ninguém. Então, várias igrejas até hoje usam o nosso inário. E alguns até trocaram a capa. Tiraram o nome nosso e colocaram o nome deles. Então,
irmãos, isso foi uma grande bênção de Deus na nossa vida. Então hoje temos os nossos inários, está aí, outras igrejas que quiserem usar, não tem problema, está registrada na biblioteca do Rio de Janeiro, no nosso nome, é domínio nosso. Então, isso é uma grande bênção que Deus fez para nós. A gente olha os irmãos abrindo o inário, né? E tocando e cantando, é uma riqueza, irmão, é muito bonito. A gente viaja longe também, vê os irmãos, onde for, tem um irmão com o nosso inário, cantando e se alimentando das coisas dos céus. E eu agradeço a Deus muito, irmãos, por o Senhor nos ter dado saúde, sabedoria, na época, irmãos, dedicação total. Praticamente paramos a nossa vida profissional, a gente viajava, onde estava, nós estávamos cuidando do inário. E em 1 ano e meio Deus deu na nossa mão. Louvado seja Deus. E nesse inário 4, nesse inário nosso, a base é o inário 4, mas nós colocamos alguns hinos que era do inário 3 e que quando fizeram o 4 tiraram. E muitos dos irmãos e irmãs pediam, né? Que nem aquele Busquemos Irmãos Caros, tem o Fala, Fala, Senhor, nessa hora, tem mais alguns que não vamos lembrar agora, mas agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Deus seja louvado. Amém.